Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 20 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver: Polícia Rodoviária Federal prende casal com mais de 100 quilos de maconha em Montenegro. Droga estava escondida na lataria do carro e dentro de uma caixa de som. Segurança Pública. Você já foi assaltado? Um especialista dá dicas em como prevenir roubo e furto de veículos. E no futebol, após estreia com a camisa do Inter, Meia Nonato diz que não conseguiu dormir. E no Grêmio, presidente Romildo ainda quer um zagueiro e um lateral direito para fechar o grupo de jogadores. E mais a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E hoje nós vamos receber aqui nos estúdios um especialista em segurança e gestão, que vai dar dicas de como se prevenir em relação a assaltos. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, já pode nos enviar através do WhatsApp pelo número 51998159990 ou também através do Facebook RDC TV Digital. E muita gente gosta de aproveitar um belo dia de domingo, por exemplo, para curtir o clima do Parcão aqui em Porto Alegre. Só que o laguinho, aquele cheio de animais, precisa de uma limpeza e uma série de cuidados para que as espécies que vivem ali e todo o seu entorno não sejam prejudicadas. A gente entende melhor agora na reportagem. É por aqui que muitos gaúchos aproveitam o dia para passear com a família ou com seu bichinho de estimação. Quem passa pelo Parcão sempre dá uma passada ali pelo laguinho, aquele cheio de patos, gansos e tartarugas. Mas o grande atrativo para quem fica por aqui sentado pelos banquinhos do Parcão é justamente admirar os animais aqui do lago. Só que essa relação entre o homem e o animal está ameaçada, porque esse espaço precisa de uma limpeza urgentemente. A Maria da Graça não abre mão de passear todos os dias com a filha de 4 patas, a Manon. Ela adora este espaço na cidade, mas está preocupada com as condições do local. Agora eu estava vendo um patinho ali, ele caminha na água, ele não está conseguindo nadar porque tem muito barro, lama, né? Vai chegar um ponto que vai ficar ruim para eles, né? Quem também gosta muito de passear pelo Parcão é o Arthur. Para ele, o espaço precisa de melhorias. Ter uma visibilidade maior, é um lugar que a gente gosta de vir passear, tento trazer meu filho aqui todos os dias. Em nota, Ismans esclarece que no fim do ano passado foi concluída a obra de drenagem em todo o parque e intervenção necessária para realizar estudos e plano de ação para o desassoreamento do lago. Esse processo todo é bem complexo e um grupo de empresas está negociando a adoção do local para promover as ações de revitalização e limpeza. O projeto está sendo orçado e depois de todos os trâmites prontos, a iniciativa privada deve negociar os próximos passos do desassoreamento nas próximas semanas. A Ismans também afirmou em nota que os animais não estão sem alimentação. E os adotantes do Parcão não são responsáveis pelos animais. Pois é, ainda em nota, as empresas que adotaram o parque informaram que contrataram já um laudo técnico sobre a qualidade da água do lago e estão trabalhando junto com a Isman para contratar uma empresa para fazer o desassoreamento e limpeza do lago. E agora a gente muda de assunto. Os gaúchos cometeram mais de 3 milhões de infrações nas estradas do estado em 2018. O levantamento foi divulgado nesta semana pelo Detran aqui do Rio Grande do Sul. E quase metade das multas foi por excesso de velocidade. Os motoristas do Rio Grande do Sul foram flagrados cometendo 3.143.928 infrações no ano passado, 4,5% a menos que em 2017. Do total, 45% foram por excesso de velocidade, ou seja, 1.408.580. O alto número dessas autuações se deve pela presença de mais radares nas rodovias. Em segundo lugar está dirigir sem carteira de motorista ou com alguma irregularidade na habilitação. Foram 277.685 autos. Os flagrantes por embriaguez representaram 731 registros em 2018.
E a Polícia Rodoviária Federal tem intensificado as fiscalizações nas rodovias. No final da noite desta terça-feira, agentes da PRF prenderam um casal que escondia mais de 100 quilos de maconha dentro do carro. Confira. Um homem de 23 anos e a passageira de 19 anos foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal na BR-386 em Montenegro, na região metropolitana. O veículo, que vinha do Paraná, foi abordado durante uma ação da PRF. O carro foi revistado e, para surpresa dos policiais, mais de 100 quilos de maconha foram encontrados na lataria e também dentro de uma caixa de som. Os 100 tabletes seriam entregues em Canoas. O casal não possuía nenhum antecedente criminal, mas agora deve responder por tráfico de drogas. E agora a gente fala de previsão do tempo. Hoje as temperaturas vão subir bastante, vai ser uma quarta-feira bem quente. Em diversas regiões, a sensação térmica pode chegar aos 40 graus, olha só. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, o dia começou com sol e algumas nuvens. À tarde e à noite tem possibilidade de chuva, mínima de 20 graus e máxima de 37. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, previsão de sol com nebulosidade ao longo do dia e chuvas esparsas. As temperaturas não sobem muito, com variação entre 19 e 27 graus. Em Rio Grande, no sul do estado, amanhã foi de sol entre nuvens e com chance de chuva no fim do dia. Faz calor, com temperaturas chegando aos 31 graus. Já em Passo Fundo, no norte, aumento da nebulosidade ao longo do dia, com pancadas de chuva a qualquer hora. Mínima de 17, máxima de 29 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, o sol brilha forte, sem previsão de chuva. Temperaturas entre 21 e 33 graus. E o Cruzando as Conversas desta terça-feira recebeu 4 deputados estaduais. O debate foi sobre a conjuntura política, os 50 primeiros dias do governo Eduardo Leite e ainda o papel da base aliada, da oposição e do bloco independente na Assembleia Legislativa. Confira só um trecho. Vamos abordar aqui no programa, então, o que aconteceu até agora e o que podemos ter como expectativa daqui para frente. Começar com uma avaliação assim positiva no seguinte sentido. Eu acho que o governador tem tido uma postura de tentar buscar o diálogo. Eu saúdo isso como algo positivo. Numa época em que tem havido uma certa intolerância na política, ter um governador que se propõe ao diálogo, acho que é muito positivo. Acho que tem que ser saudado, isso é importante. No meu entendimento, 50 dias, esses primeiros 50 dias, faz com que nós tenhamos essa inicial tranquilidade de que todos devemos trabalhar e que as ações que o governador começa aí a formalizar em cima de um programa, em cima de um projeto que foi apresentado à população durante a campanha, é capaz de nos dar aí uma nova fase no estado do Rio Grande do Sul, apesar de todas as dificuldades, da falta de dinheiro, mas com trabalho, com uma capacidade de relacionamento que pode se buscar aí meios de fazer, voltar investimentos, apostar na iniciativa privada. Se o governador Eduardo Leite viesse buscar o nosso apoio para manter o aumento do ICMS em 18%, ele nunca teria, porque o Novo nunca vota a favor de aumento de impostos ou a favor de manutenção de impostos altos. É impossível, não tem como. Então, a gente nunca votaria junto com o governador nesse aspecto. Agora, quando o governador vem buscar o nosso apoio para privatizações, nós vamos apoiar, porque o Novo é a favor de privatizações. Então, o Novo não se coloca como neutro, o Novo se coloca como independente. Não importa se o governador quer ou não quer passar determinada lei, nós vamos votar de acordo com as nossas convicções e de acordo com o que as pessoas esperam que a gente faça, porque a população votou no Novo querendo algo diferente e nós vamos oferecer algo diferente para ela. Temos sim um governador que tem se preocupado, pelo menos do ponto de vista do diálogo, da busca do acerto, de buscar não errar o mínimo possível. Então, que a gente possa dar as mãos, indiferentemente da questão ideológica, mas por um Rio Grande que todos nós, né, a gente não tem como aceitar que talvez algum entre nós aqui, ou dos nossos colegas, os outros 51 que estão lá, sejam contrários ao nosso Estado. Então, entendemos que nós precisamos sim fazer com que o Parlamento
também se una ao Poder Executivo no sentido de a gente poder fazer com que esse Estado volte a crescer. E hoje, a partir das 10h30 da noite, não perca o Cruzando as Conversas. O programa desta quarta-feira vai debater acerca do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização da homofobia. A apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. Agora nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre segurança. Você já foi assaltado? Será que é possível evitar um assalto? Então não saia daí que a gente já volta. Nós voltamos com o Rio Grande em Movimento e agora a gente vai falar sobre um assunto que preocupa com certeza todo mundo, principalmente quem mora aqui em Porto Alegre, uma cidade grande. E se você tiver alguma dúvida, então, sobre segurança, pode nos mandar através do WhatsApp, é 51998159990. Quem nunca foi assaltado, né? E é por isso que a gente conversa agora com um especialista em segurança e gestão de riscos, Leandro Long. Muito boa tarde, Leandro. Boa tarde. Começa explicando para nós, então, é possível fazer alguma coisa para não ser assaltado? Tem alguma dica? Como é que... Temos, né? Na verdade, o que acontece é que o povo brasileiro, a cultura brasileira não é uma cultura preventiva de uma maneira geral, né? A gente deixa para tomar as ações ou qualquer tipo de medida depois do que já aconteceu. Isso a gente leva para todas as atividades do nosso cotidiano, tanto para questão de saúde e principalmente para a questão de segurança, né? Então, existem várias técnicas de prevenção de ocorrência de assaltos ou de outros tipos de crimes, só que, lógico, a gente tem que estar preparado para isso, tem que desenvolver essa prática no nosso cotidiano. E isso, infelizmente, normalmente as pessoas não se dão conta disso, né? E é muito comum a gente estar na rua e ver as pessoas andando de forma muito distraída, de forma displicente, muitas vezes com algum tipo de produto, né, de patrimônio, que vai chamar a atenção de um criminoso, independente da estratégia, da tática que ele for usar ou do que ele está buscando. As mulheres acabam sendo um alvo mais fácil, a mulher sempre está com a bolsa aqui do lado, tem uma posição que a mulher possa segurar essa bolsa que seja melhor, como é que é? Primeiro a gente indica que não ande de bolsa, né? Só que às vezes é inevitável e muitas vezes as pessoas dizem, pô, mas eu não posso fazer isso, eu estou na minha liberdade. Infelizmente, né, e eu concordo, mas não com os índices de criminalidade que a gente tem. Então a gente tem que ter essas atitudes preventivas, a gente tem que ter essas precauções para evitar uma ocorrência ainda pior, que pode ser o crime de latrocínio, né? Mas, enfim, tendo a necessidade de portar bolsa, de portar mochila, a gente sempre recomenda que isso fique na parte da frente, ou seja, porta a bolsa, mas puxa ela para frente. A mochila, carrega ela na frente. Mas mais importante que tudo isso é a gente ficar muito atento ao que está acontecendo do nosso entorno, né? Ver atitudes suspeitas, ver alguma situação que te chame a atenção, ver duas pessoas te observando ou uma pessoa que está te acompanhando já há um bom tempo observando as tuas atitudes, porque o criminoso ele sempre vai estar te estudando antes. Ele vai ver como é que é o teu comportamento, ele vai analisar o que tu tem que possa interessar para ele daí ele abrir mão da sua estratégia e fazer o ataque dele. Então, é muito importante a observação do ambiente, né? Quando a gente está aproveitando a questão preventiva, quando a gente está andando num ambiente urbano, num centro urbano, é interessante a gente sempre se posicionar ao lado de uma edificação, porque o nosso raio de proteção, ele diminui para 180 graus. Né? Então, a gente consegue ter aí o outro lado para a gente trabalhar com a prevenção. A gente sentindo alguma situação suspeita, a gente vai entrar numa loja, vai entrar num estabelecimento comercial, vai observar o que está acontecendo e depois volta a seguir o nosso trajeto. Né? Há algum tempo aqui em Porto Alegre teve uma campanha, principalmente para mulheres. Mulheres que vejam alguma atitude suspeita na rua, principalmente à noite, vê uma outra mulher, se junta com aquela outra mulher, mesmo que não conheça aquela mulher. Isso é importante? Dá para fazer ou pode ser ainda mais perigoso? Não, na verdade, assim, tudo depende do contexto, tá? Mas normalmente, de uma maneira geral, quando a gente tem um grupo maior, dificulta a ação criminosa. Então, é recomendado que se esteja em grande grupo, né? E isso ajuda e inibe a ação do criminoso. Está correto. A gente tem umas imagens, se a gente puder rodar, então, no bairro Menino Deus, há aproximadamente um mês, mais ou menos, não sei se a gente já tem as imagens, há mais ou menos um mês, uma mulher estacionou em plena luz do dia,
E simplesmente um homem chegou na janela, disse que era um assalto, ela teve que sair, saiu bem quietinha, não teve reação nenhuma. A outra amiga estava na calçada esperando ela e as duas então foram caminhando. Que reação ela poderia ter tido? Ela fez certo? Não, na verdade, ó, a gente está com as imagens aí, vamos poder analisar, né? Vocês percebem que ali está chegando o rapaz, ó. Isso. Vamos acompanhar um pouquinho, né? Ele vem vindo, ó, tu vê, olha o tempo que ele teve até chegar ao veículo, né? Então, o que acontece? A pessoa, quando ela vai embarcar no veículo, ela tem que fazer isso de forma muito rápida. E reparem que ela tem a condição de fazer isso porque ela está estacionada atrás de uma entrada de veículo. Ela dá ré e sai de maneira muito fácil dali. Então, o veículo estava estacionado de uma maneira correta. O que aconteceu nesse caso é que ela demorou muito para entrar no veículo, ligar o carro e sair com o carro. E isso tem que ser muito mais rápido. Tanto que deu tempo dos dois criminosos identificarem o alvo, irem para frente com o carro, desembarcar, caminhar até o veículo e fazer a abordagem. Tá? Após feita a abordagem, a gente só tem uma ação a tomar, é deixar o criminoso sair de maneira mais rápida possível para a gente não ter perigo com a nossa vida. Tá? Então, na verdade, faltou o quê? Prevenção. Quando estiver chegando no carro, observar bem o entorno, ver se não tem ninguém suspeito, se identificar que tem alguém suspeito no entorno, caminha, passa reto, o carro é sempre alvo. Hoje em dia, andar de carro é uma situação de risco, a gente tem que ter consciência disso. Tem que fazer tudo. A mulher ainda gosta de chegar, passar um batom, isso daí não pode, né? Até, às vezes, de repente, não bota o cinto, arranca e depois bota o cinto. E depois coloca o cinto, exatamente. Né? Então, se a gente andar um pouquinho na rua, com um pouquinho dessa visão, como as pessoas acabam deixando essa oportunidade para o delinquente fazer a abordagem. Entram no carro, falam no celular, ou fica retocando a maquiagem e tal. Então, isso é a oportunidade. O carro, quando tu entrar no carro, tem que botar o carro em movimento o mais rápido possível. Tá? Aí, lógico, nesse caso, depois que ela teve a abordagem, não tem o que fazer. Realmente fazer o que ela fez, sair da maneira mais rápida possível e deixar o delinquente, o criminoso, evadir com o veículo e paciência. E tem situações que, às vezes, o assaltante diz para a pessoa sair do carro e a pessoa ainda precisa tirar o cinto. E, nesse movimento, o assaltante se assusta, né? Isso, o que fazer? Tem que levantar as mãos e ir explicando o que vai fazer com calma? Isso é uma situação muito delicada, né? E, muitas vezes, o crime de latrocínio, que é a pior coisa que a gente tem, acontece justamente nessa ocasião, né? Porque o criminoso ele está ali, ele quer cometer o crime sem ter risco para ele também, mas ele também está em uma situação de tensão. E muitas vezes a vítima, ela toma um susto e ela tem um reflexo, né? E às vezes não é nem na questão do cinto, às vezes ela arranca o carro sem querer, ela já está com o carro ligado e tal, né? Então isso pode provocar o acionamento do disparo da arma do delinquente, né? Mas se a gente conseguir chegar a ter a condição de diálogo, o ideal é sempre levantar as mãos, mostrar que não tem nada, informar que vai cooperar com ele e avisar todos os movimentos que for fazer. Ó, eu vou tirar o meu cinto aqui, tirar o cinto para poder sair do carro, vou abrir a porta, vou sair do carro, para que ele não seja surpreendido ou tome um susto e acabe acontecendo pior, né? Então, a comunicação nessa hora é difícil, né? A gente está em estado de nervosismo, né? Mas é importante ter essa comunicação. Teve uma vez que uma amiga minha foi assaltada de noite, ela estava deixando uma outra pessoa ali na rua e chegou um assaltante, só que ela ainda pegou a bolsa dela que estava atrás, pegou a maquiagem que estava do lado e disse para ele que ia levar as coisas dela. Não se faz isso, né? Não se faz. Ela ainda conseguiu se comunicar, né? Para fazer isso, acho que ela até teve uma certa calma, né? Mas não é o que a gente recomenda. Nessa hora, a gente recomenda assim, ó, esquece os bens patrimoniais, tenta botar na tua cabeça a tua integridade física, pensa na tua família e é isso que interessa, é a tua integridade física. Os bens patrimoniais tu vai trabalhar, vai conquistar depois. Infelizmente, é o que a gente tem que recomendar, né? Quando alguém deixa o carro estacionado na rua, é importante não deixar nada à vista, né? Às vezes, até tirar a frente do som, se ainda é aquele som mais antigo. Botar no porta-malas é o ideal? Mas não no momento que está com o carro estacionado. Tudo isso tem que ser feito antes. No momento que estacionou, desembarcar do carro da maneira mais rápida possível. Se não recolher o som ou algum outro pertence, paciência, sai do carro. Porque
o furto, que é, seja, o carro está estacionado, tu não está perto do carro, e o criminoso vai lá, arromba teu carro para roubar, tu não vai correr risco com a tua integridade física, tá? Mas agora, se tu demorar para sair do carro porque tu está tirando som, porque tu está organizando alguma coisa, ou porque tu vai no porta-mala, aí tu vai estar envolvida no crime de roubo, ou seja, tu corre risco de vida, tá? Então, se tu for guardar alguma coisa, nós recomendamos que isso seja feito antes do momento de começar a estacionar o carro. Depois que estacionar, o teu objetivo é sair do carro. Quem mora em casa, principalmente, também em condomínios, apartamentos, na hora que tu chega na garagem, sempre tem aquele tempinho até o portão abrir. Como é que deve ser feito isso? Essa é uma situação bem difícil, realmente. A gente, seguida tem que comentar um pouco como é que é esse procedimento, né? O que a gente indica de uma maneira geral é assim, ó, que quando tu está chegando na entrada da tua garagem, do teu estacionamento, primeiro que tu não embique diretamente o veículo, né? Que tu segure ele na via e já abra o portão antes. Na verdade, antes de tudo isso, aquela recomendação que eu dei antes, é observar tudo que tem no entorno. Identificou uma situação suspeita, não entra em casa, não entra no condomínio, dá a volta na quadra, para no posto de gasolina, vai para um outro lugar. Se tiver a oportunidade de ligar para alguém, ou para um familiar que está na residência, ou para o teu porteiro que está, eu vi que tem uma moto ali com 2 caras e tal, tá tudo bem, não sei o que, eu posso entrar para te certificar de que o ambiente está limpo para te poder entrar em casa com segurança, tá? Então essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Na sequência, a pessoa tem que vir com o carro, já aciona abrir o portão, né? Se tiver o portão eletrônico, obviamente, né? Não embica o carro, porque quando tu embica o carro, tu fica numa situação que tu não tem como arrancar mais. Tá? O portão vai estar abrindo. Espera abrir todo o portão e aí tu entra. Se por acaso, enquanto tu estás aguardando o portão abrir, tu identifica uma situação, tu consegue sair. Sai e fecha o portão. Tá? Então, assim, aguardou, portão abriu, entrou, imediatamente que entrou, para o veículo e já fecha o portão. Essa é a recomendação. Bom, e até agora a gente falou de carro, né? Quem utiliza carro, mas também tem o transporte público. Quem utiliza ônibus, quem utiliza táxi. No ônibus, como é que a pessoa deve fazer? Se entram 2 assaltantes, um assaltante, ele vai tentar assaltar todo mundo, né? Exatamente. Eu uso transporte público também, né? E é impressionante as pessoas usando o celular, assim, direto, dentro do ônibus e tal. Tem que tomar um pouco de atenção, porque a gente sabe que os coletivos hoje, as quadrilhas, e tem as ações em cima de coletivos de uma maneira até que se repete muito, né? Então, a pessoa tem que guardar os seus pertences. Quando for sair de casa e tal, tem que levar só o necessário, não portar relógio, não portar joia, né? E tentar levar só o que realmente vai precisar no seu dia ali, ou na atividade que for fazer, né? E no ônibus tem que também tomar bastante precaução, tentar evitar de usar o celular, né? Deixar o celular guardado e tal, andar com pouco dinheiro, com o documento que é necessário andar, um documento de identificação, né? Tentar evitar portar cartões e tal, porque isso vai te trazer um transtorno, né? O que é muito comum, assim, de relatos que a gente vê é que quando a pessoa que está embarcada identifica que está ocorrendo o crime, ela tenta esconder os pertences, né? Isso é muito perigoso, porque eles não estão nunca agindo sozinhos. Então, tu acha que lá na frente tem aqueles 2 criminosos lá, ou um criminoso que está vindo fazer a limpa, mas tem um atrás já dando cobertura e observando tudo, e tu nem percebeu isso. Então, é arriscado fazer isso, né? Fica como tu tá, fica parado, atende a necessidade dele. Se tiver que tirar um celular e entregar, tira, né? E não tem o que fazer. É isso aí. Tá certo. Então, muito obrigada pelas dicas, Leandro. E o Rio Grande em Movimento volta daqui a pouco com as informações da dupla Grenal, falar um pouquinho de esporte. Daqui a pouco, não sai daí. E o Rio Grande em Movimento está de volta e olha só, no próximo bloco a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser expor alguma situação, pode nos mandar através do WhatsApp 51998159990. Mas agora a gente fala de esporte, a gente fala sobre dupla Grenal e é com o João Batista Filho. Boa tarde, JV. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. Eu já vou direto atualizar as últimas informações do Tricolor, que treinou nesta manhã, e o repórter Guilherme Paz acompanhou o Grêmio. Tudo bem, JB? E você aí de casa, treino físico com bola na manhã desta quarta-feira, sobre temperatura de 30 graus aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Vitor Hugo continua no comando dos trabalhos, já que Renato e Alexandre Mendes estão no curso da CBF, que acaba no domingo à tarde, mas eles retornam apenas na segunda-feira.
Data do jogo entre Grêmio e Veranópolis na Arena. O jogo é o último antes da estreia da Libertadores, no dia 6 de março contra o Rosário, lá na Argentina. O Grêmio vai ficar 9 dias sem entrar em campo. Jogos treinos devem acontecer, assim como amanhã. Amanhã o Grêmio enfrenta o Guarani de Venâncio Aires às 4 horas da tarde, aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. Com as informações do Grêmio, aqui do CT, Guilherme Paz. Valeu, Gui. E a defesa tricolor está num momento excepcional, né? E tem um cara que, com a experiência que ele adquiriu na Europa, está conseguindo ajudar o Grêmio, chegou há pouco tempo, e o Pedro Oliveira nos conta essa história. Já com 4 vitórias em 2019, o Grêmio assumiu a primeira colocação do Campeonato Gaúcho e nunca mais largou. O tricolor tem 17 pontos e o excelente início de temporada, que já conta com título, é incontestável. Sim, a gente sabe que o professor conta com todos os jogadores, né? Então, desde o ataque até a defesa, né? A gente tem um sistema de jogo para jogar, então creio que a equipe toda está de parabéns. O Grêmio já disputou 6 partidas no Campeonato Gaúcho. A última vez que sofreu um gol foi na segunda rodada contra o Aimoré. Ou seja, já são 450 minutos sem sofrer gol. Sabe o que significa todos estes números? Que o Grêmio só sofreu um gol na temporada de 2019. Isso dá para o tricolor a defesa menos vazada do Campeonato Gaúcho de 2019. Isso demonstra a qualidade dos jogadores, né? Os que vêm jogando, independente da rotação que o professor Renato tem feito. Acho que todos que têm entrado muito bem, têm feito grandes jogos. Um dos destaques deste início de temporada é o zagueiro Paulo Miranda. Ele que teve um 2018 fraco, vencendo uma peça-chave da defesa gremista. E o Paulo tem tido um início de ano muito bom. Acho que é um cara extremamente profissional. Conheço há pouco tempo, mas tenho visto o empenho dele, a dedicação, e tem colhido já os frutos dentro de campo. Acho que nesse jogo de domingo, mais uma vez, fez um grande jogo, acho que muito seguro. Outro ponto forte do tricolor é o ataque. Já são 21 gols marcados nesta temporada, uma média de 3 bolas na rede por partida. Este número é o 4º melhor de todo o Brasil, só perde para Santos, Bahia e Ferroviário. E é uma junção. Acho que a defesa estando bem tem a colaboração do ataque, e o ataque também estando bem tem a colaboração da defesa, porque as jogadas se iniciam muitas das vezes na defesa. Então é um conjunto. Contando com este excelente ataque e uma defesa melhor ainda, o Grêmio espera ter uma temporada do mesmo jeito que começou. A defesa do Grêmio está realmente se destacando neste começo de ano, e o Júlio César começando sua trajetória com a camisa tricolor. Mas a gente vai agora até o CT do Internacional, porque o Inter também está treinando nessa manhã, e o repórter Pedro Oliveira é quem nos atualiza direto do CT Parque Gigante do Colorado. Fala, Pedro. Em dia de julgamento, o Internacional treinou na manhã desta quarta-feira aqui no CT Parque Gigante. O atacante Nico Lopes será julgado hoje no TJD do Rio Grande do Sul por conta da sua expulsão que ocorreu no jogo contra o Juventude, onde ele acabou brigando com alguns atletas do time de Caxias do Sul. Nico Lopes pode pegar de 4 a 12 jogos, mas o Internacional crê que o atacante será absolvido. Já no treino de hoje, não tivemos nenhuma indicação do time que vai a campo no domingo, mas D'Alessandro e entre outros alguns atletas não apareceram no campo hoje por conta do desgaste físico do jogo treino de ontem contra o Sindicato dos Atletas, que o Internacional venceu por 9-1. O Inter entra em campo novamente contra o Avenida no domingo às 5 horas da tarde em Santa Cruz do Sul. O time do Avenida tem um jogo muito importante na noite de hoje contra o Corinthians, onde decide vaga para a próxima fase da Copa do Brasil, mas mesmo com este jogo importante, o Avenida vai com força máxima para o jogo contra o Inter. Direto aqui do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira com as informações do Internacional. E tem um cara que está se destacando nesse começo de ano no Internacional. Na realidade fez só uma partida, mas já está todo mundo muito empolgado com o Nonato, que eu já vinha falando aqui que é uma promessa da base do Colorado. Só falta o Ramon, que para mim é o Edenilson Canhoto, mas tem uma reportagem bem interessante sobre ele agora. Eu sou o Gustavo Nonato, vindo de São Caetano. Eu jogo no meio campo.
Gustavo Nonato. Ele fez a sua estreia no último domingo contra o Caxias. Sabe que a primeira impressão que ficou foi positiva. Nem dormiu à noite. Mas agora vai ter que trabalhar dobrado para ficar no topo. Já dizia meu pai, o difícil não é chegar no topo, é se manter nele, né? Confesso, eu cheguei em casa, não consegui dormir tão cedo, não. Dormi por umas 2 horas, assim, só. Não conseguia mais dormir. O jogo passando, o filme do jogo passando na sua mente, os lances, assim, os gritos da torcida. Então, às vezes, eu passei a noite praticamente em claro mesmo. O Nonato, a gente contratou ele ano passado, junto ao São Caetano, já pelo Campeonato Paulista, principalmente, que ele fez pelo São Caetano. Então, é um jogador que já jogou em nível profissional, já enfrentou grandes adversários. É evidente que ele ainda faz parte do amadurecimento do atleta, na questão até física, e isso vai acontecer naturalmente. Mas é um jogador que tem qualidade, que dá ritmo para a equipe, que erra poucos passes, que tem bom número de desarmes. Então, é um jogador que a gente foi buscar por isso, por essas valências, por essas qualidades. Qualidades mostradas à torcida domingo. Com 70 minutos em campo, o camisa 33 realizou jogadas que o credenciaram para buscar uma vaga no time titular na estreia da Libertadores. O treinador Odair Hellmann vem procurando variações táticas para ter a equipe ideal. Nonato surgiu como uma surpresa na escalação do último domingo. Sem Nico Lopes, que estava expulso, a expectativa era ver D'Alessandro ou Rafael Sobis. Mas o meio-campista entrou e agradou. Está treinando, está evoluindo, recebeu a oportunidade dele, como o Pedro também, vão evoluir mais ainda, precisam e vão evoluir. Deram boa resposta, foram bem, que bom. Com bom passe e forte na marcação, o jovem de 20 anos pode atuar em mais de uma função no meio-campo. Sou um cara que não gosto de ficar só num lugar, gosto de me movimentar bastante, então se tiver que atuar mais adiantado, como eu disse, não tenho problema nenhum. Se eu tiver que ficar um pouquinho mais recuado, dependendo do jogo, dependendo da opção do Odair, não tenho problema nenhum quanto a isso. Nonato teve contrato de empréstimo renovado até dezembro deste ano. Seu valor de compra já está fixado. É de 2,5 milhões de reais. E se depender dele, vai continuar por aqui. Espero que seja o começo de uma caminhada bem vitoriosa aqui pelo Inter. No ano passado, ficou treinando com o time sub-23, com o time sub-20. Ganhou a oportunidade de treinar com o time principal em alguns momentos. Mas agora, fixo nos profissionais, já se sente mais confiante só de estar ao lado de jogadores mais experientes. Você vê um cara mais renomado falando com você, simplesmente pelo fato de falar com você, você já se sente mais confiante assim, para atuar. Então, só tenho a agradecer, só tenho palavras de agradecimento para esses caras aí que são sem palavras. No próximo domingo contra o Avenida, Edenilson está de fora da equipe por conta do cartão vermelho recebido contra o Caxias. E Nonato, que se espelha muito no meio-campista, pode ocupar a sua vaga. Tem as características dele, eu tenho as minhas, tal. Ele é o Edenilson, né? Mas eu vou estar sempre ali à disposição. Se o Odair precisar, eu vou estar ali. Se tiver que esperar também, não tenho problema nenhum. Como eu disse, o Odair sabe as escolhas que faz. E eu estou sempre preparado, treinando, sempre 100%, para quando tiver a oportunidade novamente, tentar dar conta do recado da melhor maneira. Sei que se você me acompanha aqui, sabe que eu sou suspeito para falar, mas o Nonato, para mim, é uma das melhores coisas que deve surgir no Internacional em 2019. Tá certo, Marcele? Muito obrigada, JB. E olha, no próximo bloco a gente fala sobre violência contra a mulher. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser contar alguma história, pode mandar um WhatsApp para nós através do número 51998159990, o número que está aparecendo aí na tela. Então, a gente já volta, não sai daí. E
E a gente está de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E no próximo domingo ocorre aqui na capital a 15ª Corrida de Aniversário de Porto Alegre. Então, quem quiser participar aí, para quem é atleta ou também não, precisa realizar a inscrição até amanhã pelo site do SESC. A prova ocorre na Avenida Edivaldo Pereira Paiva e começa às 7h50 da manhã. São 3 modalidades com distâncias de 3, 5 e também 10 quilômetros. E, claro, tem a modalidade de caminhada. Então, devem participar até 2.500 pessoas. Agora a gente muda de assunto. As perdas nas lavouras de arroz, soja e milho no Rio Grande do Sul geraram uma perda de mais de 1.700.000 toneladas após o estado gaúcho ser atingido no início de janeiro pelas chuvas. Mais informações com a repórter Manuela Veiga. Por conta do alto volume de chuvas registrado no início desse ano, houve uma redução de 683,8 mil toneladas para a safra. O prejuízo chegou à casa dos 571,6 milhões de reais. Em Uruguaiana, a perda foi de 124,5 mil toneladas. Alegrete registrou 83,6 mil toneladas e Dom Pedrito 63,1 mil. Ao todo, 278 municípios foram atingidos. E o resultado final de todo esse ocorrido no início do ano é uma queda de 1,433 bilhão para o setor. Agora a gente fala de educação, porque hoje foi divulgado o resultado da 2ª chamada do ProUni, que é o programa Universidade para Todos. E a lista já pode ser acessada pela página do programa na internet. Alunos pré-selecionados têm até o dia 27 de fevereiro para fazer a matrícula. A lista de 2ª chamada pode ser acessada pelo site www.siteprouni.mec.gov.br. Interessados devem ficar atentos com a relação de documentos necessários, que pode mudar de acordo com a instituição de ensino. Estudantes que não forem selecionados nesta 2ª chamada ainda têm a chance de integrar a lista de espera nos dias 7 e 8 de março. E agora a gente fala sobre violência contra a mulher. A gente teve um caso que chocou todo o país recentemente no Rio de Janeiro. Uma mulher foi espancada durante 4 horas dentro do próprio apartamento. Ela conheceu um homem através das redes sociais, ficou conversando com ele durante 8 meses só pela internet e no primeiro encontro já marcou dentro do próprio apartamento, só que ela não sabia o que ia acontecer, né? Nem imaginava. E é por isso que a gente conversa agora com a psicóloga Cristina Wendt. Isso? Doutora Cristina, explica para nós, assim, durante essa conversa de 8 meses, era possível saber, ter algum indício de que ele seria um agressor? Então, sempre esses agressores, eles demonstram alguns sinais. Mas o importante é a gente entender da peculiaridade dessa conversa de 8 meses. Então, você tem a falsa ilusão de intimidade, que você já construiu um vínculo e que conhece essa pessoa nos seus detalhes, mas isso é uma ilusão. É necessário que o relacionamento real seja construído também, não é? Então, primeiro encontro, sempre no lugar público, de preferência, se puder levar pessoas acompanhando, podem ficar sentadas próximas, enfim, tomar alguns cuidados, conviver primeiro entre amigos, convidar, né, para que saiam em grupo, então, para que possa ser possível observar se essa pessoa é aquilo que ela demonstrou ser durante os 8 meses de conversa. Então, isso é muito importante, tirarmos a ilusão que as redes sociais podem nos causar, né? Pois é, antigamente aqui no Brasil a gente tinha os chats, né, os famosos chats, mas acho que as pessoas não tinham tanta coragem de conhecer pessoalmente essas pessoas. Hoje em dia tem muito relacionamento, principalmente a juventude, que começa através de um aplicativo, de uma rede social, né? Além desses cuidados que tu acabaste de falar, quais seriam outros cuidados, assim? Bom, eu acho natural que as pessoas busquem esse tipo de recurso tecnológico até para que possam conhecer pessoas fora do seu círculo de convívio, que muitas vezes é restrito e não oportuniza que você conheça novas pessoas. Mas o interessante é realmente verificar se há amigos em comum, pedir a referência sobre o histórico. O que você sabe? Não, essa pessoa simplesmente me adicionou. Então, criam aqueles falsos perfis, não é? Que te dão uma sensação, uma ilusão de segurança. Então, peça o histórico de vida dos relacionamentos anteriores, se informe. Então, isso é um
tipo de cuidado. E fora isso, fica muito difícil. O perigo é o mesmo do mesmo jeito que você conhece alguém numa saída noturna, num bar, numa festa, você também não tem nenhum referencial. Então, por isso, ir lentamente conhecendo e convivendo, nunca trazer direto para a sua casa, ou ir para um motel, ou para a casa da pessoa, ou seja, ambientes que você fica vedado, que se você pedir por socorro, dificilmente alguém vai te ouvir. Então, muito cuidado nisso. Além da violência física, tem também a violência psicológica, né? Muitas mulheres se submetem em casa a ter um companheiro que já começa com essa violência psicológica e depois, então, passa para a violência física. Como é que a mulher pode agir nesse momento? Bom, o primeiro, a mulher precisa perceber que ela está sofrendo essa violência psicológica, né? Como isso começa? Geralmente, o homem, ele começa a minar a segurança dessa mulher, a autoestima dessa mulher, com pequenos comentários. Tu estás gordinha, hein? Ai, que feio esse cabelo, não gostei desse corte. Então, começa com pequenas doses e aquilo vai aumentando. Depois são comentários sobre o círculo social, as amizades, não gosto dessa amiga, e começa a cercear a convivência com os amigos. E aí, muitas vezes, essa mulher, por querer agradar, por achar que está fazendo uma adaptação, acaba cedendo em vários aspectos. Só que, na verdade, ela está o quê? Deixando de olhar para as suas necessidades, ela está deixando de se valorizar. E aí, por isso, entra a questão da autoestima. Eu acho que eu não mereço um homem tão bom quanto este, ou tão especial quanto este, então eu tenho que fazer de tudo para agradá-lo e não perdê-lo. Quando ela esquece de olhar para si, para as suas habilidades, para os seus dons, não é? Então, a mulher, na verdade, ela precisa observar esses pequenos comportamentos que vão crescendo. E num futuro, quando ela não atende aos desejos, aos pedidos deste companheiro, então ele parte para a questão física, para a agressão física. Então, ele dá sinais, sim, antes. E a ideia é não deixar que chegue nesse ponto. Se você ouvir os relatos das mulheres, se eu tivesse feito as minhas malinhas e ido embora, ou terminado este relacionamento antes, eu teria evitado essa vivência tão dolorida, né? Essa experiência tão sofrida. E tem a questão das denúncias também, né? O número de denúncias tem aumentado, as mulheres estão mais corajosas de ir até a delegacia. E outra questão também é se o vizinho escuta uma briga, sabe que aquele casal não está bem, ele deve denunciar também, ou aquela coisa de não meter a colher? Então, nós temos esse velho ditado que muitas vezes acaba fazendo com que algumas pessoas vão a óbito, né? Algumas mulheres acabem até sofrendo danos severos na sua integridade física. Então, assim, se mete a colher, sim. Em um momento que você sabe que essa mulher vai estar sozinha, bata na porta, diga, eu estou aqui caso tu precise de alguma coisa. Se você ver que aquilo é constante, que as agressões são constantes, sim, deve-se fazer uma denúncia. Só que aí você será implicado, obviamente, como testemunha, e isso acaba inibindo muitos desses vizinhos ou colegas de trabalho de se posicionarem. Então, realmente há um tabu nessa situação. E as mulheres que têm se encorajado, é bárbaro, né? Só que muitas dessas mulheres, elas não denunciam porque elas se veem numa situação de dependência econômica. E elas têm uma questão de autoestima que elas não se veem capazes de prover o próprio sustento, de entrar no mercado de trabalho após tantos anos. E elas não sabem que elas têm direitos que podem ser buscados junto a um advogado, né? Para que elas conheçam melhor e que sim, elas têm direito à pensão até se reinserirem nesse mercado. Então, tem vários detalhes judiciais que fortalecem essa mulher e ela se sente segura para então tomar a decisão, né? As amigas podem ajudar nesse momento? Podem, principalmente incentivando que elas procurem ajuda especializada, porque se chega nesse ponto, a mulher precisa sim de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, para que ela consiga reunir as condições para dar um encaminhamento à sua vida, porque se ela chegou nessa situação, é porque com as próprias forças ela não está conseguindo manejar a situação. E é maravilhoso que se tenham profissionais que possam ajudar ela nesse recomeço. Eu mesma já recebi muitas mulheres sem que o companheiro, o marido soubessem que elas estavam fazendo psicoterapia.
E é realmente um processo que demanda um tempo para que elas possam se organizar e então, né, ter a coragem e a autonomia de sair desse relacionamento. Pois é, e depois de sair desse relacionamento, a mulher consegue, como é que fica o psicológico dela, como é que ela vai se relacionar novamente com outra pessoa? Sem dúvida, a mulher fica machucada, fica realmente, vamos dizer assim, intoxicada desse tipo de convivência. Só que aí é nesse resgate do valor dela, das capacidades que ela nem sabe que tem, mas como ela começa a olhar para as necessidades, ela como capaz de trabalhar, de prover o próprio sustento, então ela se encoraja e passa a assumir as responsabilidades com ela. O que nós podemos dizer para essa mulher? Que você tem sim toda a capacidade de encontrar um novo parceiro que esteja à altura e que seja merecedor, né, da mulher maravilhosa que você é, dentro daquilo que você pode ser neste momento. E que nem todas as parcerias, as relações são de agressão, de dependência emocional. Então, isso que eu posso dizer, existe sim pessoas muito bacanas para se conviver e construir uma relação afetiva. Tá certo, então muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas dicas, doutora Cristina Wendt. E o Rio Grande Movimento fica por aqui, a gente volta amanhã ao meio-dia, outras notícias às 10 horas da noite no Jornal da RDC. Tchau, tchau!